Oi pessoal, eu sou o Ale. E eu sou a Mari do Além da Contracapa e esse é o último vídeo do nosso especial de fim de ano. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais pra vocês quais são as nossas maiores expectativas literárias pro próximo ano. A minha quinta maior expectativa pro próximo ano é Os Luminares. Gente, olha o tamanho desse livro. São mais de 800 páginas, mas mesmo sendo um livro extenso, eu não me desanimei, eu ainda quero muito ler esse livro. Como vocês devem lembrar, né, a memória não é um forte da equipe Além da Contracapa. A gente tem que parar de dizer isso porque eles estão começando a se assustar, né? Pois Eles devem achar que a gente não lembra de nada. Mas enfim, eu li a sinopse desse livro já faz um tempo. Depois que eu li a sinopse, eu não gosto de reler porque eu quero assim me afastar o máximo possível da leitura. Eu quero que a leitura seja o mais surpreendente possível. O que eu lembro é basicamente que é um livro de mistério e que ele tem como pano de fundo a corrida do ouro na Nova Zelândia, se eu não me engano, do século XVIII. É isso que eu sei e eu tô morrendo de vontade de ler porque o livro foi muito premiado e muito comentado. Então entrou na minha lista. E a minha quinta maior expectativa para esse ano é Mads Perkins, um editor de gêmeos. Eu nunca tinha ouvido falar no Também Mads não. Perkins, até Intrínseca não lançar esse livro agora no final do ano. E o que eu fiquei sabendo foi que o Mads Perkins foi o editor que descobriu autores como Hemingway, como Fitzgerald e vários autores importantes da literatura americana. Então eu fiquei curiosa para ler essa biografia dele e ver como que era essa pessoa que apostou nesses talentos, nesses autores que eram desconhecidos na época. Acho que vai ser alguém que eu vou gostar de conhecer. É difícil a gente ler essas biografias assim, de pessoas que não são conhecidas pelo público, né? que tu já não tem uma noção de como E é acho, a vida e delas. acho que ainda mais no Brasil, né? Que essa literatura americana clássica não é tão conhecida. Não né? é tão divulgada, Não é tão né? divulgada. Então eu não sei, eu gosto muito de Hemingway, eu gosto muito de Fitzgerald também. Então eu acho que Mads Perkins é um cara que eu vou gostar de conhecer. A minha quarta maior expectativa para 2015 é Coração Ardente, da Richelle Mead. Eu comecei a ler essa série, assim, com pouquíssimas expectativas e a cada livro que eu leio dela eu estou me surpreendendo um pouco mais. Minha expectativa para Coração Ardente está bem alta e, na verdade, eu vou até roubar um pouquinho. Minha expectativa nem é só para Coração Ardente, mas para toda a saga. O quinto volume, a editora seguinte lança já no início do ano. E o sexto e último volume da série vai ser lançado no início do ano lá nos Estados Unidos. Então eu imagino que até o fim do ano todos os volumes já tenham sido lançados aqui no Brasil. E eu espero então encerrar de ler toda a saga ano que vem. Eu vou entrar nessa junto, eu também tenho vontade de conferir a série Bloodlines. Na verdade, eu sempre tive um pé meio atrás com vampiros, assim, do tipo que brilha, que não brilha, não importa. Nunca gostei muito. Mas quando o Ale começou a ler a série, ele tinha o mesmo pé atrás que eu tinha. E ele foi cativado. Uma coisa que eu sempre ouvi ele dizer muito é que a narrativa da Richelle é muito boa, né? E a partir da opinião dele, eu comecei a me atentar mais para as resenhas que eu encontrava por ali. Eu vi que todo mundo menciona isso. Todo mundo diz que a narrativa dela é muito boa. Começou a bater curiosidade, mas ainda mais depois que tu leu o Feitiço Azul, né? Sim, Feitiço Azul, pra quem não lembra, né? Foi uma das minhas melhores leituras de 2014. Me surpreendi muito. Não vou comentar um pouquinho, né? Revejam o vídeo. Mas eu falei tão bem do livro que a Mari acabou se empolgando. Quando ele terminou, ele chegou muito empolgado pra mim, gente, falando sobre o livro. Eu disse, tá bom, então chegou a hora de eu conhecer o Richelle Mead. Eu até já queria ter lido Laços de Sangue agora no final do ano, né? Não deu, mas pretendo ler ele em 2015. E a minha quarta maior expectativa para esse ano é O Sol Desvelado, do Isaac Asimov. Eu tenho bastante curiosidade de conferir esse livro, que na verdade é o segundo de uma série, é a chamada Série dos Robôs, né, do Asimov. Como todos os livros do autor, ele tem uma premissa de ficção científica. E uma coisa que me atrai bastante nessa série, nesse livro em específico, é que o Asimov criou todo um panorama de ficção científica, um universo com robôs e tudo mais, mas essa série tem uma premissa basicamente policial, né? Temos um detetive, temos a investigação de um assassinato, então acho que parece ser bem interessante. Temos robôs no meio e os robôs do Asimov não podem machucar seres humanos, então torna tudo mais interessante. A gente viu isso em Eu, Robô, né? Exatamente. Que é um livro de contos que também é bem interessante. Então tenho curiosidade de conferir esse livro, ver como é que vai ser essa mistura. Eu também tenho bastante curiosidade de conferir essa série.
Mas, na verdade, está nos meus planos conferir a saga original do Asimov, que é a Fundação, ano que vem. E como, assim, eu percebi que eu tô lendo muita série, eu criei uma regrinha, gente. Eu só leio uma série nova depois que eu tiver baixado uma série. Então, a princípio, Sabe a decisão. Sabe a decisão, né? Então, a princípio, eu quero ler primeiro a Fundação, mas depois que eu encerrar, eu vou querer ler essa série também. E como a gente comentou também, de uns tempos pra cá, a literatura policial, assim, nos modos mais tradicionais, tem decepcionado bastante a gente. Então, mas a gente continua gostando desse tipo de trama, né? Então é interessante ver uma que tem uma roupagem, assim, diferente. E se tem alguém que vai saber fazer essa mistura, vai ser o Asimov. Vai ser o Asimov. E a minha terceira maior expectativa para 2015 é O Festim dos Corvos, que é o quarto livro da série As Crônicas de Gelo e Fogo. Para quem assistiu ao nosso vídeo de retrospectiva, deve lembrar que eu elegi o terceiro volume, A Tormenta de Espadas, como uma das minhas melhores leituras do ano. Na verdade, A Tormenta de Espadas foi um dos melhores livros da série. Então, quando eu terminei a leitura, eu fiquei muito empolgado com o que estaria por vir. Quando eu leio séries, assim, e eu gosto das séries, eu dispenso ler a sinopse. Assim, eu não quero saber sobre qual vai ser o rumo do livro. Então, nesse livro eu não cheguei a ler a sinopse, mas eu estou bastante empolgado por causa da leitura do terceiro. Foi uma leitura, assim, muito boa. Apesar de ser o maior livro da série, foi o que eu li mais rápido. Porque o George Martin é alguém que sabe fazer reviravolta. Ele me surpreendeu completamente, então a minha expectativa está bem alta. E a minha terceira maior expectativa para esse ano é ler algum livro do Cornell Woolrich. De vez em quando isso acontece, né? A gente esbarra em algum autor que nunca ouviu falar, aí lê um livro do cara e sabe que vai querer ler qualquer livro dele que surgir pela frente. Isso aconteceu comigo nesse ano de 2014. Eu li Janela Indiscreta e Outras Histórias. O que me atraiu nesse livro foi o fato de que Janela Indiscreta foi o conto que inspirou o filme do Hitchcock, que é um dos meus filmes preferidos do Hitchcock. É o meu segundo filme preferido do Hitchcock. E eu nem sabia que ele tinha sido inspirado num conto. E aí, quando eu descobri que a Companhia das Letras tinha esse livro, eu resolvi dar uma chance. Acho que eu nem tinha muita expectativa e me surpreendi muito. A primeira coisa que me chamou a atenção é que a narrativa do Woolrich tem duas coisas que eu gosto bastante. Uma delas é que as frases são curtas e muito diretas. Ele usa pouco adjetivo. E mesmo assim, isso já é uma coisa que eu gosto, mas mesmo assim ele consegue fazer disso uma narrativa muito visual. E não são todos os autores que conseguem, com tão poucos adjetivos, com frases tão diretas, fazer o leitor enxergar toda a cena se passando. O Hemingway é um que faz isso muito bem, e o Woolrich também não deixa a desejar. Então isso já no Janela Indiscreta foi uma coisa que eu gostei bastante. E a história, claro, eu já conhecia do filme, então não me surpreendeu. Já os contos... É o mesmo final? Sim, é o mesmo final. A história é basicamente a mesma. São algumas pequenas alterações só no relacionamento dele com a namorada, algumas coisas assim. Mas a história é basicamente a mesma. E já os outros contos, tem mais 4 contos nesse livro, se eu não me engano. São todos muito curtinhos, gente. Como vocês podem ver, o livro é muito curtinho. Os contos eu acho que não chegam a 50 páginas. E o que me chamou a atenção é que mesmo num período tão curto de história, todos eles têm uma reviravolta completamente inesperada. A história começa e ele vai te conduzindo, ele vai tomando um rumo que tu não percebe, e quando tu vê, ele chega num lugar que tu diz, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse aqui que tu estivesse me trazendo. Isso acontece em todas as histórias, não é um caso isolado. Então eu gostei bastante, gostei de todos os contos. Esse livro, por muito pouco, não entrou na minha lista de melhores leituras do ano e me deixou com essa vontade, assim, de conferir qualquer livro do autor. Ele escreve romance ou é só conto? Ele escreve romances também, inclusive a Companhia das Letras eu acho que tem 3 romances do autor publicados. Eu quero ver se eu consigo ler um deles. E a minha segunda maior expectativa para 2015 é Mr. Mercedes, porque é claro que eu não poderia deixar de fora da minha lista de mais desejados o mestre do terror. Mr. Mercedes foi lançado lá fora, acho que na metade do ano passado, se eu não me engano. E então, como vocês podem imaginar, né, eu já tive tempo para esquecer um pouquinho da sinopse. Mas me chamou a atenção porque é um livro que parece destoar um pouquinho do que o King costuma fazer. É um livro que tende um pouquinho mais pro policial. Então nós temos um serial killer que gosta de matar atropelando as pessoas. Então, pelo que eu li, assim, da sinopse, pelo que eu lembro, ele vai ser uma caçada policial.
E caçada policial é um dos gêneros assim que eu mais gosto da literatura policial. Então juntar uma caçada policial com o suspense que o King sabe fazer, eu tô esperando uma obra-prima da literatura. Minha expectativa tá muito grande e vindo do King eu sei que eu não vou me decepcionar. O livro tá com previsão de lançamento aqui no Brasil pela Suma de Letras para 2015 e... Não foi confirmado, eu acho. Né? Não foi confirmado, mas é a previsão. E outro fator interessante é que depois que o King lançou o livro, né, ele veio a público dizer que ele estava planejando fazer uma trilogia. Então eu também acho que isso vai ser interessante, né? Porque se tem um autor que eu tenho consciência que não faz série para fazer série para ganhar dinheiro, mas faz uma série porque a história pede, é o King. Então, expectativa em alta, é tudo que eu tenho a dizer. E a minha segunda maior expectativa para esse ano é sobre Meninos e Lobos, do Dennis Lehane. Eu tenho bastante curiosidade em ler esse livro porque eu tenho uma relação meio complicada com o Dennis Lehane. Eu já li 3 livros do autor, eu não posso dizer que eu gostei de nenhum deles, mas eu também não aponto defeitos. Então isso é muito estranho, porque tudo que eu sei sobre o Lehane, eu li 3 livros dele, eu assisti todos os filmes que foram baseados em livros dele e gosto muito dos 3. E tudo que eu sei sobre ele me leva a crer que ele tem tudo pra ser um daqueles autores assim que eu podia amar. Uma coisa que eu gosto bastante no Lehane é que ele consegue, de alguma forma, quando tu termina de ler os livros, fica aquela sensação de que a história terminou, mas que ela continua. Porque ele consegue, de alguma forma, criar... Os dramas dos personagens, eles são tão palpáveis, eles são tão enraizados, assim, no passado deles. Não é uma coisa que está só acontecendo agora, sabe? É uma coisa que já vem de tanto tempo e que por mais que o problema imediato se resolva, aquele, assim, que o livro gira em torno se resolva lá no final... dá aquela sensação de que aquilo vai continuar ainda, de que ficam cicatrizes, e isso é muito legal porque isso é muito real. Ele cria... com o Lehane não tem isso de final feliz. E eu gosto disso bastante em livro, principalmente em livro policial. Eu acho que uma porque história... até não combina um final feliz com um livro policial, com um né? livro que gira em torno de crime. Eu gosto dessa sensação, assim, meio melancólica que as histórias dele deixam no final. Então, por enxergar todas essas qualidades nas histórias do autor, me surpreende bastante que eu não tenha gostado dos livros. E eu até acho que a culpa disso é mais minha do que do Lehane. Porque eu acho que nenhum dos 3 eu li do jeito que devia. Os 2 primeiros... Um eu li em e-book no meu iPhone, e-book pra mim não funciona. O outro eu li viajando, boa parte dele, então eu acho que eu li... Uma leitura muito cortada. E eu acho que eu li meio distraída. Esses dois foram os 2 primeiros livros da série detetivesca dele, então eu não curti muito. Depois eu li Ilha do Medo. Eu tinha gostado bastante do filme, e eu achei que ia ser um tipo de história interessante pra ver... como que o autor manipulava ela no livro, como que ele contava aquela história e mantinha a surpresa pro leitor. E aí eu fui ler e o que aconteceu foi uma coisa que eu não esperava. Eu não levei o livro a sério. Como eu já sabia, eu fiquei o livro inteiro lendo e analisando o que ele estava fazendo. E o tempo inteiro eu pensava, nossa, olha como ele está contando direitinho, mas eu acabei também não me envolvendo. Eu espero que isso não aconteça também com Sobre Meninos e Lobos, porque eu também já assisti o filme. Não acho que vai acontecer, porque eu acho que a história do Ilha do Medo era o tipo de história que... Para que o leitor se envolva, é essencial que ele não saiba o que está acontecendo. Ele pode ter suas teorias, mas não ter certeza. Já o Sobre Meninos e Lobos, não. Porque ele não é uma história que gira em torno de... O que move o leitor não é saber o que está acontecendo. O filme é muito bom, foi indicado a vários Oscars. Aliás, já que eu falei nos filmes, todos os livros baseados nos livros do autor são muito bons. Inclusive O Medo da Verdade, que é o mais desconhecido de todos, que é o único que foi baseado na série detetivesca, vale muito a pena. Então eu tenho bastante curiosidade de ver se o Sobre Meninos e Lobos vai ser o livro que vai... Se confirma ou refuta a tua teoria, né? Se vai quebrar essa maldição que eu tenho com ele. E a minha maior expectativa para 2015 é Oliver Twist, do Charles Dickens. Para quem assistiu o nosso vídeo de retrospectiva, deve lembrar que eu escolhi Grandes Esperanças como a minha melhor leitura do ano. Então o que aconteceu foi o seguinte... Quando eu terminei de ler Grandes Esperanças, bateu aquele desespero, aquela vontade, eu preciso conferir outra obra do autor. Mas, assim, pra minha infelicidade, eu descobri que o autor ele não é muito publicado aqui no Brasil. São poucas editoras que publicam os livros dele e não publicam todos, a obra completa dele. O que é um absurdo, gente. Charles Dickens é um clássico da literatura inglesa, ele é um autor fantástico
E sem falar que os livros dele já estão em domínio público. Então não tem nenhum motivo, não tem nenhuma justificativa para esse autor, que é fantástico, não ser publicado aqui no Brasil. Então, assim, mas para minha felicidade, Oliver Twist eu descobri que vai ser publicado ano que vem pela Landmark. Então, está aí a minha expectativa de leitura para o ano que vem. Oliver Twist, o que eu sei assim, mais ou menos da história, é que é mais um órfão. Acho que o Charles Dickens gosta de órfão. Será que ele era órfão? Tem que pesquisar. Mas então é um órfão que está nas ruas de Londres, na época, assim, depois da Revolução Industrial. Então ele, assim, para sobreviver, se junta a um grupo e eles acabam assaltando, roubando, assim, furtando para sobreviver. Pelo que eu lembro, assim, é um livro que ele tende mais para crítica social. Então me chamou a atenção, porque o Dickens, ele é um autor que sabe fazer bons personagens, tem uma narrativa muito boa, mas me chamou a atenção porque eu quero conferir esse outro lado dele, de crítica social, de crítica ao trabalho infantil, à pobreza. Então, está aí a minha maior expectativa. E com Dickens eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar. E a minha maior expectativa para esse ano é On Writing, do Stephen King, porque claro que o Mestre King não ia ficar fora da minha lista também. Já faz bastante tempo que eu tenho vontade de ler esse livro, acho que já faz assim uns 2 anos que eu descobri ele. E sem falar que o livro já é antiguinho, Eu né? acho que ele é um livro antiguinho e a Suma já tinha os direitos de publicação dele há algum tempo, só ainda não tinha previsão de lançamento. Agora tem, pra minha felicidade. Nossa felicidade. A nossa felicidade vai ser abril de 2015, né? Isso. E o título, se eu não me engano, vai ser sobre a escrita. E o livro, ele é basicamente uma autobiografia do King. Mas eu acho que ela foca, pelo que eu sei, mais na vida dele como escritor do que na vida dele de maneira ampla. Ela é uma mescla, mas eu acho que ela foca mais nessa parte de processo criativo dele, dicas para aspirantes a escritor, tudo que um aspirante a escritor Tudo. pode querer, né? Ainda mais vindo do mestre como Dicas ele, do né? Mestre King, apesar que eu tenho um certo medo. Das duas, uma, ou vai ser muito bom, porque né, vai vai ser empolgar, assustador. ou vai ser completamente assustador, porque a gente sabe algumas coisas sobre o processo criativo do Stephen King e ele dá medo. Ele dá. Eu, inclusive, acho que as partes mais assustadoras dos livros do King não são as histórias, são essas coisas que ele conta de bastidores, assim. Por exemplo, para quem não sabe, a Spare Life foi escrita em 6 fascículos, que foram publicados então separadamente. E o detalhe, o Stephen King não sabia como é que seria o final, ele começou a publicar sem saber como ia terminar a história. Como o autor consegue fazer isso? Me explique. Não, e outra, uma pessoa normal, quando ela perde o sono, ela não consegue dormir, o que ela faz? Ela levanta, vê TV, ela lê. vai ler um livro, ela vai comer alguma coisa, e se vem quem escreve mentalmente. Me explique. Foi assim que surgiu, né? A Espera Espera de de um um Milagre. Ele começou a escrever história mentalmente, e ainda se depois o livro fosse mais ou menos, Mas né? não. Mas não, o livro é muito bom, e esse também não é um caso isolado, né? 4 Estações, pra quem vem acompanhando o nosso especial, viu que eu elegi 4 Estações como uma das minhas melhores leituras do ano. E esse livro são 4 histórias curtas que o King escreveu e assim, deixou na gaveta, né? Elas ficaram na gaveta dele por muito tempo, porque ele não sabia o que fazer com elas e a criatividade é tanta que quem se importa se aquelas histórias vão ficar na gaveta, né? E como é que surgiram essas histórias? Ele terminou de escrever algum livro e ele sentia que ainda tinha um fôlego a mais para escrever um pouquinho ele mais. diz que quando ele termina um romance, sobra fôlego pra ele pra uma história curta. Gente, e vamos combinar, né? Não é como se o Stephen King escrevesse pouco. Os livros dele geralmente são grandes. São enormes. E mesmo assim sobra fôlego. Não, e esses contos se seguiram ao Iluminado, a Zona Morta, Cemitério Maldito, o outro eu não me lembro, e se fossem 4 historiações, tá certo que uma é bem mais ou menos, vai, e uma é boa, mas não é tudo isso, mas 2 são ótimas, inclusive, como eu comentei, uma delas se tornou a minha história preferida do King, mas, né, pra ele histórias boas e personagens bons surgem com tanta facilidade que tudo bem se ele desperdiçasse aqueles lá. Estão entendendo por que ler esse livro pode ser potencialmente assustador? Muito assustador, mas vocês estão entendendo também o porquê de tanta expectativa. E tanto entusiasmo. Eu acho que tem tudo para ser uma leitura muito interessante. Vamos ver então, conferir On Writing, a minha maior expectativa para 2015. Bom, pessoal, era isso. A gente espera que vocês tenham gostado desse nosso especial de fim de ano. E pra quem pegou só agora no finalzinho, a gente vai deixar nesse post, né, o link dos 2 primeiros vídeos, um em que a gente comentou como foram de fato as leituras que eram as nossas maiores expectativas para esse ano e o vídeo em que a gente elegeu as nossas melhores leituras de 2014. E também nos digam quais são as maiores expectativas literárias de vocês para 2015. E também se alguma delas teve influência na nossa opinião aqui no Além da Contracapa. E como sempre, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso, pessoal. Até a próxima. Até!